Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como que foi o almoço? Foi bom? Joia. O pessoal está chegando aí, está se acomodando, né? A gente tem aqui o Marcelo, né, da Accenture. Ele vai trazer aqui uma mensagem importante para a gente e uma apresentação que a gente estava conversando aqui um pouquinho, que tem bastante conteúdo, embora seja breve, né? Então, é isso aí, pessoal. Boa tarde. Opa, teste perfeito. Pessoal, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação da Accenture. Meu nome é Marcelo Cabreira, sou executivo da firma, já trabalho há 20 anos na empresa. E o nosso tempo ele é curto, 15 minutos, então não vou ocupar muito tempo, e vamos falar sobre abordagem de arquitetura para projetos de SAP, só que não num ponto de vista tão técnico como talvez queiramos. Pelo contrário, vamos dar uma abordagem mais estratégica. Inclusive, esse é o tema da minha pesquisa na Unicamp. Eu sou aluno de mestrado da Unicamp, faço uma pesquisa forte, estou terminando, inclusive, agora nesse mês de abril, que é justamente sobre esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem, como que nós conseguimos fazer com que os clientes consigam entender o valor de arquitetura corporativa e possam aplicar e ter o retorno de investimento necessário. Essa talvez seja a grande pergunta. Apresentando um pouco mais sobre mim, eu atuo já em diversos segmentos da firma, já trabalhei com energia, trabalhei com produtos de bens de consumo, já trabalhei com governo, já trabalhei em empresa de comunicação, tenho uma experiência internacional larga, já morei na Austrália, morei na Colômbia, hoje trabalho com os Estados Unidos no segmento de energia, na Califórnia, enfim. Faço também, pela Accenture Brasil, um trabalho de liderança em termos de pesquisa, ou seja, tudo que estou desenvolvendo hoje na Unicamp, tenho que refletir para a Accenture e assim nós vamos ter, de fato, inovação. Então, esse é um dos pontos muito importantes. Nós temos que compartilhar com nossos clientes algo que dê valor, algo que seja diferente e algo que seja realmente de vanguarda. E o trabalho de pesquisa ao qual desenvolvemos na nossa carreira de especialistas e que estamos refletindo nas nossas práticas, hoje é um trabalho ao qual estou trabalhando de maneira direta. Sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa que amo muito, está aí na foto. E, profissionalmente também falando, também sou instrutor de treinamentos de formação de arquitetura técnica e corporativa. Então, basicamente, esse hoje é meu trabalho. E junto comigo está a Karen, o Geraldo, o Adriano, nosso grande time aqui de Accenture SAP, que após aqui a palestra podemos conversar. Como o tempo meu é curto, acho que seria interessante depois a gente poder bater um papo e poder falar um pouquinho mais sobre o que nós fazemos e o que nós pretendemos. Convido todos a estarem presentes no nosso stand, que está lá perto lá do Coffee Break. Vai ser um prazer a todos vê-los lá. Quando pensamos em arquitetura, a nossa primeira cabeça vem uma questão técnica, uma questão complexa, em que eu vou ter que falar sobre API, sobre BTP, sobre S4, sobre migração, sobre arquitetura de dados, enfim. São N elementos que nós pensamos em arquitetura, mas a grande pergunta que eu faço para todos e para começarmos a pensar é: o que nos faz a desenhar uma arquitetura, independente da complexidade? O que faz? Vou alocar um arquiteto, vou alocar pessoas que saibam fazer um desenho desse tipo. Tem algo mais valioso que é onde a gente nunca pensa, que é justamente como vamos chegar numa estratégia que nos faz definir qual que é a melhor arquitetura de fato para o nosso cliente ou para a nossa empresa. Esse passo para trás é que as empresas hoje, isso não é somente no mercado no Brasil, é mercado global, todos falham. E é esse que é o meu tema de pesquisa. Quando nós temos um trabalho de arquitetura, sempre focamos na arquitetura técnica, mas nós nunca pensamos, tem arquitetura de negócios, temos uma arquitetura de aplicações, que é o mais comum quando nós pensamos em desenvolvedor, ou pensamos em time funcional. E temos também uma arquitetura de dados que hoje exige de nós um pensamento mais
holístico, um pensamento mais verticalizado. E, pior ainda, processos que não é time funcional, o quanto que eles estão hoje envolvidos de fato. Portanto, na minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa, no meu trabalho de mestrado, eu pesquisei cerca de 2.000 artigos científicos na Scopus, muitos deles são do leste asiático e da Austrália. Nessa análise de 2.000 artigos, somente 30 foram aprovados no meu critério de pesquisa, ficaram com uma mediana, nível 6,5. Tive que, depois de verificar, com esse trabalho científico, verificar. Essa é a sensação, esse é o entendimento do mercado. O mercado está percebendo isso, a academia, inclusive, está pesquisando isso. Quando a gente vê que é pouco. Então, o que eu fiz no segundo trabalho foi: vamos então começar agora a pesquisar a opinião das pessoas. Ou seja, eu fiz um survey, levantei para 140 profissionais, 60 me responderam. Isso, para termos de resposta de survey desse nível, é um número muito alto. A própria Unicamp falou: você conseguiu uma mágica de ter atraído tanta gente que respondesse. E feito esse survey, a conclusão que eu tiro, junto com análise de artigos científicos e com base na minha experiência, que não tem valor científico, a minha experiência não tem valor científico, o que tem, de fato, é aquilo que você faz, a extração de artigo científico, ou seja, a revisão literária, e também daquilo que você extrai de um survey com pessoas independentes de você. Caso contrário, a academia chama de vozes da sua cabeça. Ou seja, minha opinião não conta nada. Então, com base nisso, eu concluo que a sensação de mercado, ela mantém que a arquitetura corporativa, até mesmo a arquitetura técnica, é visto como uma torre de marfim, algo distante, algo que tem que ser melhor trabalhado, algo que tem que ser aproximado para nós. Então, é esse o trabalho que eu faço numa terceira fase, que é justamente o estabelecimento de um estudo de caso. Ou seja, eu coloco um caso de implementação de projeto que considero, segundo o meu estudo, como aí as vozes fazem efeito, né, que considero como algo palpável e que vai ser validado por outros profissionais para verificar se eu pilotar esse caso faz sentido. É o momento final em que eu estou agora atuando, que é justamente esse piloto. O mais interessante, talvez o senhor Adriano pode ficar até assustado, mas parte da minha tese eu já estou aplicando na Accenture desde 2019. Ou seja, temos aqui um laboratório acontecendo. Então, vários projetos que eu peguei, com base nesse feedback, nessa experiência, eu consegui fazer o meu estudo de caso, mantendo os clientes da minha empresa totalmente apartados, ou seja, não vou ter nenhum problema de confidencialidade, não vou colocar a Accenture em risco, mas eu tenho valor científico, eu consegui separar as coisas. É esse o trabalho hoje que eu verifico, e é isso que eu estou cantando aqui para vocês. Isso aqui é o resultado. Para você chegar nesse nível, o meu trabalho fala que nós temos que fazer 9 estágios. 9. Ou seja, tem um business case que tem que ser emitido junto a time de processos, tem que ser feito um processo de venda, solicitação ao mercado maduro com base nesse business case, que são mais outros 3 estágios, e, finalmente, aquilo que nós chamamos de projeto, que a entrega de projeto são os últimos 3 estágios. Ou seja, o que vocês chamam, estou fazendo a alocação do meu time, estou colocando pessoas para trabalhar, estou estimando, fazendo levantamento de RICE-FW, tudo isso fazem parte dos últimos 3 estágios. Ou seja, para você chegar numa arquitetura técnica, o time de arquitetura corporativa, segundo o desenho do TOGAF, tem que estar colocado há muito mais tempo. E é esse trabalho que estamos fazendo hoje na Accenture, essa formação de arquitetos corporativos. Então, o que acontece? Com um time minimamente formado por essas torres, nós conseguimos avaliar toda a arquitetura de um modo verticalizado, conseguimos ter o alinhamento, governança e o melhor de tudo, nós conseguimos fazer redução de custos, change requests desnecessárias e uma governança robusta
a ponto de que as pessoas conseguem caminhar de um modo pragmático. O que falta em projetos de TI desde os anos 70, reportada no maravilhoso livro The Mythical Man Mouse? Que falta, isso é uma coisa que desde os anos 70 se fala, falta pragmatismo. Nós estamos cometendo os mesmos erros e acreditando em balas de prata, ou acreditando que 9 mulheres produzem um bebê em um mês, desde os anos 70. Isso não é exclusivo de nenhuma empresa. Isso é um problema de falta de pragmatismo no mercado de TI. Isso é uma coisa constatada. Está em artigos científicos de outros colegas meus, inclusive, que pesquisam o tema. E com essa estrutura, com esse time, tentamos colocar ordem na casa. O resultado tem sido muito satisfatório. Não vou falar o nome do projeto, mas já tivemos projeto em que nós estimamos originalmente 20 mil horas de desenvolvimento para venda, foi fazer, de fato, a fase discovery, foi para 40 mil horas. Com um trabalho de arquitetura corporativa, reduzimos para 15 mil horas. 70% de redução. Porque o nosso time de arquitetura corporativa, conversando com os demais times de arquitetura, conseguimos enxergar o processo de um modo profundo, mais técnico e de modo mais pragmático. O nosso modo de trabalho, uma visão estratégica, possibilitou reduzir esse tipo de coisa. Essa é a grande sacada, entendeu? Então, quando a Accenture vai trabalhar em cima de um cliente, nós procuramos um nível de inovação não só no nível técnico. Poderia falar para vocês as arquiteturas lindas de meu Deus, a qual desenhamos, com APIs, BTP, MuleSoft, soluções SAP e não SAP, mas não é esse o verdadeiro valor. Para o CFO, o que importa é dinheiro no bolso. Nada supera o lucro. Anotem isso, isso nunca vai mudar. O Rolim, o capitão Rolim, fundador da TAM, falava isso. Nada supera o lucro. Então, nós temos que pensar em como minimizar custos. É só aí que nós, arquitetos corporativos, vamos mostrar valor. E, para fechar, o resultado esperado, a entrega de valor, que é o que nós estudamos nos MBAs, mundo afora, desde os bons até os ruins, nós temos que entregar alguma coisa que vai gerar sensibilidade e vai melhorar a percepção de nosso C-suite. Então, quando trabalhamos em projetos de arquitetura corporativa, nós temos que pensar melhores práticas, em uma arquitetura que seja muito bem elaborada, técnica de aplicações, que corresponda à arquitetura de processos, que atenda às demandas de negócio. Temos que pensar em melhores práticas de engenharia de software, porque, afinal de contas, somos formados em áreas de TI. Eu sou engenheiro com formação, mestrado em ciência da computação. Então, eu tenho que exercer isso de maneira pragmática. Temos que ter automação, desenvolvimento na cloud, enfim, nós temos que ter tudo isso daqui. Isso aqui vocês já devem estar até cansados de ver. Mas o mais importante é, sem retorno financeiro, sem algo palpável, hoje eu não consigo vender grandes projetos. Hoje, felizmente, passei por grandes contas, isso eu posso falar, não tem nenhum problema, como M Dias, AB InBev, Braskem, hoje na PG&E na Califórnia, enfim. Todos esses projetos estão hoje com a Accenture por causa disso. Nós estamos dispostos a pesquisar, ter pesquisadores, graças a Deus, senhor Adriano. Então, eu estou empregado hoje para que possa fazer esse tipo de pesquisa e, com um certo nível de segurança, garantir que nós tenhamos o tal do retorno de investimento. Então, convido a todos, quando quiserem depois, tomar um café comigo lá fora, se não tiverem com medo já, mas, enfim, será divertido e podemos conversar em mais detalhes. Dúvidas? Se não fizer pergunta, eu vou ficar bem chateado. Viu? Pô! Som. Boa tarde. Meu nome é Éder, eu trabalho no time de arquitetura lá no Axê. Eu queria perguntar para você uma coisa que acho que é comum no time de arquitetura das empresas, é como mostrar valor para o trabalho de arquitetura para as pessoas que nem sabem o que é arquitetura. Esse é o tema da minha pesquisa.
que acontece? A formação, normalmente, dos arquitetos de solução é formado por pessoas que têm, às vezes, uma visão limitada ao seu escopo de trabalho. Você vai ter empresa que tem um cara muito técnico, que vai ver valor na infraestrutura no nível extremo, ou você vai ter gente com muita visão funcional, mas que não tem essa compreensão técnica. Segundo, a área de TI é hiperdiversificada. Pergunto, quantos aqui fizeram ciências da computação? Vale mestrado também, vai. Pronto. Engenharia elétrica com ênfase em computação. Pronto, eu também posso porque eu fiz de fato. Aí começa. Quem fez aqui administração? Uau! Só mais um pouquinho. Então, assim, a formação é muito diversificada. Então, o que vai acontecer? Nem todo mundo vai ter na graduação, lá no 3º ano de engenharia, uma disciplina chamada engenharia de software, com ênfase em testes, ou orientação a objetos, orientação procedural. Se eu for falar aqui, cantar o currículo de um curso de engenharia de computação ou ciências da computação, a gente vai ficar aqui um ano inteiro. Nem todo mundo vai ter uma mesma formação. Então, é natural que a pessoa vai acabar tendo uma visão, entre aspas, da TI ou da computação de acordo com aquilo que ele acredita, de acordo com a sua experiência, uma visão muito empírica. Para nós falarmos com esse tipo de público, hoje nós estamos desenvolvendo toda uma abordagem que é formada por esses times de arquitetura para conseguir mostrar para ele, na linguagem dele, o valor do que é uma arquitetura ou arquiteturas. Ou seja, não é abordagem técnica. Se eu for falar para o cara de API, ele pode entender nada. Tá, eu adoro a palestra do Robalinho sobre APIs, né, KNAB, etc. Mas nem sempre o cara vai ter essa visão. Se eu começar a falar para ele aqui, olha, vamos programar aqui usando orientação procedural, não, procedural, pelo amor de Deus, mas paradigma funcional, porque no JavaScript... Brubbles. O cara quer saber a seguinte pergunta: como é que eu faço para poder brotar dinheiro na minha conta e mostrar resultado para poder ganhar um bom PPR? Esse é o pensamento do CFO. Está errado? Não. O que nós temos que fazer é ter a abordagem correta, ter as pessoas corretas, fazer o processo de evangelização. Foi o que eu fiz nos meus clientes desde 2019. Quando o senhor Adriano Regis me aloca em um projeto, né, ele sempre me fala... Ou não, ele fala sempre assim, vamos colocar você num determinado cliente para que você possa fazer esse processo e possa conversar do mais baixo ao mais alto e ficar transitando. É um trabalho de estratégia. Na minha tese, eu falo que são os 3 primeiros estágios. Eu divido toda transformação em 9 estágios. As 3 primeiras são justamente focadas em criar um business case, são justamente você conversar com as pessoas, é justamente você alinhar as pessoas. É um investimento grande por parte de uma consultoria. Às vezes nós temos 3 meses para fazer isso. Às vezes 1 semana, dependendo do caso. É louco falar isso, mas existe. Então, as grandes empresas de estratégia, McKinsey, BCG, Bain, nossas rivais, né, também atuam dessa maneira. Porque quanto mais você consegue convencê-los, né, mostrar o valor, maior é a certeza do que ele sabe o que ele tem que fazer. Menos é a dor de fazer errado. Quantos são os clientes que estão implantando SAP ou fazendo uma migração sem necessidade? Mais alguma dúvida, pessoal? Vou gastar um tempo de pergunta aqui para fazer um comentário. Acho que, falando sobre a pergunta que o amigo fez aí atrás, e de repente um resumo do que o Cabreira falou, tem que mostrar o valor. Mostrar o valor é procurar benchmark, explicar o que a organização vai ganhar com aquilo. Eu acho que esse é o resumo da coisa, né? A gente consegue ajudar nisso. De repente tem outras empresas que conseguem ajudar nisso. É um trabalho prévio. E a resistência é muito grande, né? Nós já tivemos resistências de clientes que não quiseram fazer isso. A gente ofereceu dentro de projeto vendido e, por falta de entendimento, a gente não conseguiu fazer arquitetura e a gente não conseguiu fazer clean core, a gente não conseguiu fazer otimização. Então, tem uma resistência realmente, eu entendo bem a pergunta, porque tem uma resistência muito grande por desconhecimento, mas, em resumo, precisa mostrar o valor, precisa tangibilizar o valor, tem cases, nós temos vários cases de mercado já, onde o Cabreira acabou de falar né, sobre 70%. Acho que só assim, mostrando esse valor, que você vai conseguir fazer o convencimento.
Boa tarde, meu nome é Júlio, sou de São José dos Campos, trabalho com BW. Bom, enquanto não matam o BW, né? E a minha pergunta é a seguinte: eu tenho a percepção que na arquitetura a gente costuma bolar essas arquiteturas usando como premissa os nossos vieses, né? Primeiro ponto isso é um problema de fato? E segundo, teria como a gente pensar a arquitetura de uma forma mais agnóstica? A gente acaba levando toda a nossa bagagem junto na hora de arquitetar, né? Mas isso é um problema, de fato? É um problema, e isso é uma coisa que você só vai atingir obtendo o tal do alinhamento. Essa palavra alinhamento, pessoal, não é fácil. Eu tenho já 160 páginas escritas da minha tese de mestrado, e o problema sempre está nessa palavra, alinhamento, porque você tem uma visão, eu tenho outra. E nós temos que pensar o seguinte: o que você realmente, como empresa, necessita? Nem sempre vou fazer o melhor do BTP é o que você precisa para aquele momento. Ou seja, a arquitetura incremental, todos os princípios de evolução têm que ser pensados. E tem uma questão também que pega, financeiro. O grande viés hoje é o tal do financeiro. Em momentos de crise, a qual estamos vivendo hoje, com altas taxas de juros, Selic alta, você dificulta o acesso ao crédito, torna mais complicado você fazer projetos mais caros. Portanto, nós temos que pensar em todas essas variáveis. Hoje, como arquiteto corporativo, eu penso menos no BTP e estou pensando mais no bolso do cara. Hoje, se for me perguntar o que eu penso, a primeira coisa que eu olho para o cara, o bolso. Ele tem condições de estabelecer quanto de evolução, respeitando os limites dele. Então, nós temos que pensar em todo esse tipo de variáveis hoje. Então, também tem uma questão. Às vezes, o cara tem apego a uma determinada tecnologia, a um determinado nome. Trabalhar isso não é fácil. Então, você falar para o cara, olha, você está usando algo que hoje não vai ter vida longa, mas ele tem aquele apego, ou então você tem um conjunto de legados que favorecem uma questão política, você tem que jogar isso também à mesa. O arquiteto corporativo, de fato, é o maior doador de má notícia que existe. Tanto na empresa de consultoria, a qual eu atuo, quanto para o cliente. Por quê? Porque nós vamos sempre trazer isso e tem que ser trabalhado. Então, é um desafio constante. Já passei por um projeto recentemente que era para ficar 3 meses, fiquei 6. Mas porque eles adoraram a abordagem, enfim, ficamos até amigos no lado pessoal. Isso é complicado. É uma coisa que eu costumo não fazer, mas acabou acontecendo naturalmente. E nessa discussão foi exatamente isso. Os vieses daquele determinado cliente eram muito amarrados com aqueles sistemas, e apagá-los ou tirar determinados padrões seria complexo. Nem sempre o melhor acontece, mas se você consegue entregar algo que já dá valor, pode ser uma grande porta para a evolução. Vamos ter que pensar nisso. Nem todo mundo vai nascer evoluído, fazendo as pessoas andarem sobre as águas. Não vai acontecer isso. Mas se ele, pelo menos, comete menos erros, já se torna uma pessoa melhor no dia a dia, vamos usar essa analogia, a gente já consegue fazer uma boa entrega e conseguimos, com certeza, obter o melhor de nossos clientes. Essa é a filosofia hoje da Accenture. Maravilha. Acho que podemos encerrar. Qualquer dúvida pode procurar o Marcelo ali por fora, tá? Vamos dar sequência então ao evento aqui, tá? Obrigado.